E para onde a Vedanta aponta? Para o assunto principal aqui dentro do nosso canal, para a iluminação espiritual. Alguns chamam de realização de Deus. A Vedanta é a visão da verdade sobre quem é você. Então, a Vedanta é a última parte dos Vedas. Nós temos, nesta última parte dos Vedas, a Advaita Vedanta, a visão da não-dualidade, a visão do seu ser, o que representa a resposta para a pergunta: quem sou eu? Mas notem, aqui não se trata do estudo intelectual dos Upanishads, dos Vedas, da Vedanta. Aqui se trata da vivência de sua natureza essencial. Então, nós temos na Vedanta a importância da yoga. A yoga é algo muito maior do que exercícios físicos ou posturas físicas chamadas de asanas e pranayama, técnicas de respiração. Isso é algo que pode lhe trazer um bem-estar físico muito grande. Mas o nosso interesse aqui é descobrir a verdade transcendente, a verdade que transcende o corpo e a mente, a verdade do seu ser, que é essa não dualidade. Isso é iluminação espiritual. É possível você ter acesso à verdade do seu ser de uma forma direta. Isso é a verdadeira yoga. Então, não se trata de exercícios físicos como de asanas ou de exercícios respiratórios como pranayama, e sim da real yoga, da real prática do autoconhecimento, da investigação da verdade sobre quem você é. Aqui nós estamos tratando com você, lhe mostrando o que é a real yoga. Ramana chamava de Jnana Yoga, a yoga do conhecimento. A própria palavra Vedanta significa conhecimento puro, o conhecimento final, a compreensão final, o verdadeiro conhecimento. Esse verdadeiro conhecimento, ele está não no intelecto, mas na transcendência desse sentido egóico. No fim, para esse sentido de dualidade, de separação. Está presente na Advaita. Por isso que temos a expressão Advaita Vedanta dentro da Vedanta. O seu contato com a verdade do seu ser. O seu contato direto com a realidade de sua natureza essencial. Em geral, nós somos muito aficionados, apegados aos livros, aos estudos. Então, intelectualmente, você pode adquirir um grande acervo, ter uma grande cultura, um grande saber, mas nada disso representa uma vivência direta de sua natureza essencial. Isso fica só a nível intelectual, a nível verbal, a nível de palavras. O que, na verdade, constitui também uma outra forma de fuga. Eu não sei se você já observou o quanto nós sentimos prazer em leituras. Esse prazer está ligado ao sentido de uma fuga temporária, de alguma forma de dor psicológica presente. Quando você está estressado e você pega um livro e começa a ler, há uma certa tranquilidade, um certo relaxamento. Nós temos diversas formas de fugas para essa dor existencial.
Aqui eu me refiro à dor da existência do eu, do eu. Esse eu carrega essa dor, que é a dor da separação. Para sua informação, toda a infelicidade presente no ser humano é algo que está presente em razão dessa dor da separação. Talvez você nunca tenha escutado o que eu vou dizer agora aqui para você, mas isso é um fato, é uma realidade. A infelicidade psicológica é um convite divino, é um convite de Deus para o autorreconhecimento. Então, a ansiedade, as pessoas às vezes dizem: o que posso fazer? Tenho crises de ansiedade. Como controlar? Como controlar as crises de ansiedade? Tenho crises de ansiedade todos os dias. Elas não sabem, todos os dias a vida está convidando elas ao reconhecimento da verdade sobre quem elas são. Isso vale para estados depressivos, esses quadros patológicos diversos, insônia, pânico, os diversos temores presentes em nós, o medo que você sente da esposa, dos filhos, da família, o medo que você sente de más notícias, essa tensão quando o celular toca, essa expectativa negativa com relação a problemas futuros, isso é medo, isso é ansiedade. O que nós não sabemos e precisamos ser informados, e aqui eu estou colocando isso para você, tudo isso é um convite divino para que você constate a verdade sobre quem você é, a verdade do seu ser, a verdade de sua natureza essencial, que essencialmente não se separa da vida, do todo, e, portanto, não carrega esta infelicidade. Seu ser, sua natureza divina e o conhecimento desta sua natureza divina está nesta visão da não dualidade, que é Advaita. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. É a natureza de Deus, que é a natureza do ser, que é a natureza da consciência, que é a sua natureza verdadeira. Isso não carrega quadros de infelicidade, quadros patológicos de dor psicológica. Não há espaço em seu ser, naquilo que é você, que é consciência, que é Deus, para esse sentido de separação. E, portanto, não há espaço para depressão, para ansiedade, para o medo em suas diversas formas, para os temores diversos, para a dor da solidão, para a dor do vazio existencial. Seu estado natural é o estado de amor, de beleza, de paz, de felicidade. Esses quadros diversos de infelicidade estão presentes no sentido do ego, no sentido do eu, nesse sentido de separação. Isso não é a verdade sobre quem é você. A iluminação, seu estado natural, isso está presente naquele que realizou a verdade. Esse estado que é você em seu ser é sabedoria, é inteligência, é bondade, é compaixão, é o conhecimento perfeito. Você pode passar a vida inteira se ocupando intelectualmente com leituras. Por sinal, essas leituras são distrações, são formas de entretenimento, são formas também de autoesquecimento, de dor psicológica. Então, eu quero repetir, isso é parte de todo esse movimento de fuga. É necessário colocar um fim para essa fuga da dor psicológica.
Não percebemos que essa dor psicológica é um convite para essa realização de Deus? Um dia perguntaram a Ramana Maharshi o porquê do sofrimento. E Ramana respondeu: o sofrimento é a presença de Deus. E a pessoa não compreendeu bem isso. É a presença de Deus se revelando. E a pessoa não compreendeu isso. Ramana diz para a pessoa: quando você tem um sonho confortável, você não acorda. Você vai até o fim do sonho. E só depois acorda. Mas à noite, quando você tem um sonho desconfortável, quando você se depara com um pesadelo, você não chega um momento que você não suporta e você acorda. Então assim é o sofrimento. O sofrimento, ele é um pesadelo para lhe acordar. Ramana chegou a dizer isso, que a maior bênção é o homem ter que se deparar com o sofrimento. Quando você se depara com o sofrimento, você tem a possibilidade de acordar, de despertar, de reconhecer a verdade divina, de reconhecer a verdade de Deus, aquilo que você é. Assim, é importante pararmos de fugir. O ser humano vem fugindo há milênios, fugindo de si mesmo, fugindo da constatação da felicidade inata, da realidade do seu ser. As diversas formas de fugas que nós temos não têm nos ajudado? É necessário despertar, é necessário acordar desse pesadelo, que é o sofrimento psicológico, que é o sentido do eu, que é o sentido do ego. É esse sentido de separação que sustenta o sofrimento. Como posso me libertar do sofrimento? Descobrindo a verdade do seu ser. Isso requer autoconhecimento. Então, o contato com a revelação da sabedoria não é o contato com livros, com estudos externos, mas com esse estudar a si mesmo, olhar para si mesmo, observar a si mesmo, se autoconhecer. É nesse sentido que nós usamos também aqui a palavra autoconhecimento. Não é no sentido filosófico ou psicológico, qualquer um outro sentido. Colocamos exclusivamente nesse sentido, no sentido da autoobservação. Quem sou eu? Ramana chamava de Atma Vichara, a observação do movimento do eu. Observar a mente agora aqui, observar suas reações, observar a presença em você de todo esse condicionamento social, cultural, educacional, psicológico, ver em si mesmo, conseguir perceber toda essa programação de agir de forma invejosa, ambiciosa, medrosa, egocêntrica, esse distanciamento criado por esse fundo de condicionamento psicológico, esse distanciamento entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e Deus, tudo isso precisa ser visto. E apenas quando há autoconhecimento isso pode ser visto, isso pode ser constatado. Não quando você foge. Você foge para o teatro, você foge para a música, você foge para o sexo, você foge para a bebida, você foge para as diversas práticas de meditação terapêutica. A Vedanta não trata dessas práticas de meditação terapêuticas, isso é algo introduzido na história da humanidade nos últimos tempos, em especial no Ocidente,
Nós criamos diversas técnicas e práticas de meditação. Elas servem como mecanismos de fuga. Então você consegue aliviar o estresse, aliviar a ansiedade, aliviar a depressão, aliviar esses quadros de infelicidade, mas isso não se resolve. Porque o sentido do eu está presente, o sentido do ego está presente. Percebam o que estamos dizendo aqui para você. É necessário ir além desse sentido do eu, e isso é possível. Isso está na constatação daquilo que é você, agora, aqui. Então, a base é o autoconhecimento, olhar, ver o que se passa sem fugir. Sentimento surge, você olha, um pensamento surge, você olha, uma sensação surge, uma percepção surge e você olha, apenas olha, se torna cônscio, coloca atenção plena nisso. Essa atenção plena, ela acontece de uma forma natural, ela não é uma concentração, você não vai resistir, não vai lutar contra outra coisa para se concentrar aqui nessa coisa. Isso é o que as pessoas chamam de concentração. Seu interesse está em outro lugar e, ao mesmo tempo, você se vê obrigado a se concentrar aqui. Não, quando isso acontece, está presente o conflito, a contradição. Isso é concentração. Então, eu não estou tratando de concentração, estou tratando de atenção. Seu interesse interno está aqui em olhar para as suas reações, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, emoções, percepções, sensações. Apenas olhar. Não é criticar isso que você olha, que você vê em si mesmo. Não é julgar, não é comparar, não é rejeitar, não é também se identificar com isso. É assim que o ego se perpetua, é assim que ele continua vivo, quando rejeitamos a experiência ou quando nos identificamos com ela, sem atenção, sem presença, sem consciência. E aqui, presença, atenção, consciência é a mesma coisa. Isso é a base do autoconhecimento. Isso lhe coloca na proximidade daquilo que eu tenho chamado aqui em nosso canal e em encontros presenciais. Inclusive, você está convidado a conhecer isso de perto. Encontros presenciais, inclusive retiros também, que nós temos. Fazemos retiros e encontros presenciais, além de encontros online. Então, nós trabalhamos isso junto com vocês aqui. E estamos lhe mostrando o que é a real meditação prática, a verdadeira meditação colocada dentro da Vedanta. A pergunta é: quem sou eu? Qual é a verdade de minha real natureza? Apenas esta meditação, esta real meditação, é a verdadeira yoga, é a verdadeira prática da yoga. O real contato com a aproximação da yoga, com a aproximação do seu ser. Contato com a verdade divina que você é, aqui e agora. Está dentro desta real meditação prática. Então é possível ter uma revelação da verdade do seu ser. Isso é o aparecimento ou o surgimento da sabedoria, da iluminação. Isso é o encontro com a felicidade. Você é um oceano de amor, de felicidade, de paz. Isso é você.
quando o ego não está, quando o sentido de separação não está, quando esse condicionamento psicológico, quando essa insanidade psicológica comum na humanidade, isso desaparece aí, de dentro de você. Isso desaparece com o despertar da Kundalini. Uma coisa aqui também importante é o despertar desta energia, desta presença. Nos Upanishads é muito claro, o próprio Ramana cita isso. O ser humano sem a realização de Deus, sem essa iluminação espiritual, ele não passa de um animal. Ele é só um animal. E Ramana chega a dizer, um animal em pior condição. Tudo que está presente no animal está também no ser humano. Mas o ser humano tem a possibilidade de realizar Deus nessa vida. O ser humano, ele nasce, cresce, procria, envelhece, adoece e morre. E às vezes nem segue essa ordem. E não realiza Deus. A maioria das pessoas não sabem nada, absolutamente nada, desta beleza, desta verdade que estamos tratando aqui. E mesmo saber que elas têm é meramente intelectual. Aqui estamos falando da vivência, do despertar, da iluminação espiritual. Então, o despertar da Kundalini é, na realidade, a presença de Deus se revelando. Agora, aqui, é a presença da realidade divina, agora, aqui, quando não há mais esse sentido do eu, do ego, desse sentido de separação. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, mais uma vez, temos encontros online, encontros presenciais, inclusive retiros. Se isso faz sentido, vamos trabalhar isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse contato direto com aquilo que você é verdadeiramente representa o fim do sofrimento. Porque é o fim da ideia, é o fim da crença, é o fim da ilusão de que você é alguém separado de Deus.